Então, já são 4 horas, vamos aqui iniciar o nosso webinar. Antes de mais, agradecer aqui ao nosso palestrante Bruno Moraes, que vem da parte da Ponto.pt. Vamos ter aqui um momento para também o Bruno falar um pouco sobre o tema deste webinar, que é a cibersegurança, mas antes queria aqui fazer um breve ponto de situação em relação à própria Code Week e depois passo aqui a palavra ao Bruno. Mais uma vez agradecer a todos e dar as boas-vindas. E alguma questão que tenham, reforço novamente que podem colocar então no chat. Então, aqui sobre as nossas fichas semanais. São fichas que vocês já tiveram a receber no vosso e-mail, foram pensadas como atividade offline, ou seja, podem fazer sem recurso ao computador. Foram fichas pensadas para todos os níveis e, portanto, têm conteúdos adaptados para todas as idades. Não precisam de ser aqui especialistas em tecnologia e têm acesso às soluções, ou seja, as soluções destas fichas estão disponíveis para os professores. Portanto, queria relembrar-vos aqui de as fazerem com os vossos alunos. Pegando então no regulamento do concurso, relembrar que até dia 31 de outubro vocês podem fazer o envio do resultado das vossas fichas. Todos os professores e alunos, quer utilizem a UBO ou não, podem participar e para isso precisam apenas de realizar as fichas com os vossos alunos e enviar para nós. Portanto, tiram algumas fotografias e enviam-nos em resposta ao e-mail que vos enviamos com esta dinâmica da Code Week, deste concurso. E no final, portanto, ao longo destas próximas semanas, vocês vão receber uma ficha final especial que também deve ser entregue aqui até o dia 31 de outubro. E vocês podem enviar o produto destas fichas ao longo das semanas, portanto, enviarem semanalmente, ou podem fazer este envio só no final. Falar aqui dos critérios de avaliação. Todas as fichas, ou seja, precisam de enviar todas as fichas obrigatórias, sendo que na última podem aqui adicionar um espírito de Code Week e aqui um pouco mais de criatividade. O prémio será então um tablet para utilização escolar, vai ser entregue à escola até dia 30 de novembro e existe aqui possibilidade para menções honrosas. Como eu vos disse, o envio deste produto das fichas tem de ser feito até dia 31 de outubro por e-mail, em resposta direta ao e-mail que vos enviamos sobre a Code Week, incluir o nome da escola e professor. Depois iremos anunciar os resultados nas nossas redes sociais e no site da UBO até dia 15 de novembro. Dizer-vos também que vamos ter novos próximos webinars, portanto hoje temos este com o Bruno, mas nos próximos dias teremos então aqui outros temas a serem abordados. Amanhã teremos um webinar com a Regina Duarte do Plano Nacional de Leitura. Convido-vos a todos a participarem, deixo-vos aqui também o link para se poderem inscrever. Eu já coloco no chat também para ser mais fácil vocês poderem inscrever-se. E, portanto, agora passo aqui a palavra ao Bruno para que ele possa fazer a apresentação que tem preparada. E qualquer questão, estamos aqui disponíveis também. Obrigada. Vou só aqui retirar a minha apresentação, Bruno. Ok, acho que já consegue. Sim, sim. Ora, obrigado. Só partilhar aqui no ecrã. Penso que conseguirão ver a minha apresentação. Correto. Obrigado. Ora então, boa tarde a todos. O meu nome é Bruno Moraes, sou analista de cibersegurança no Ponto.pt, tal como a Sara indicou. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que estão aí desse lado a assistir a este webinar e quero também agradecer aqui à Sara e em particular também à equipa toda da UBU por nos terem colocado este desafio de fazermos esta apresentação aqui hoje. Esta apresentação, tal como o nome indica, que irei fazer, é uma apresentação onde nós vamos focar nos pontos-chave da cibersegurança. Não vamos aprofundar em nenhum tema em específico, isso fica para outra altura caso exista essa vontade. Mas vamos aqui abordar alguns dos pontos-chave da cibersegurança que nós consideramos essenciais nos dias de hoje e os quais gostamos de sensibilizar todas as pessoas. Passando aqui à nossa agenda, a agenda da nossa apresentação hoje, em primeiro lugar e na primeira parte, temos aqui uma componente que vamos falar sobre os desafios e tendências que temos vindo a verificar. Em segundo lugar, vamos ter aqui a importância do digital.
Em terceiro, algumas ameaças, as principais ameaças cibernéticas verificadas no ano de 2024. E depois, por fim, alguns dos pontos-chave para a cibersegurança a nível não só nacional, mas também a nível mundial. Antes de avançarmos para a apresentação em si, em específico, dar só aqui um enquadramento da organização do ponto PT. O ponto PT, ou Associação DNS.pt, depois do rebranding, passámos a chamar-nos, a considerar-nos ponto PT. É uma associação privada sem fins lucrativos, tem como seus associados a DECO, a ACEP e a FCT, e tem aqui é o registry do domínio de .pt, do domínio de topo de Portugal, e tem aqui como missões dinamizar e promover a utilização da internet a nível nacional, ser um player nacional na capacitação e na inclusão digital, tanto de pessoas como de organizações, e, claro, também, por fim, toda a segurança e confiança na nossa zona.pt é uma missão importantíssima. Dentro do ponto PT, temos então a equipa do PT SOC, que é o Centro de Operações de Segurança do ponto PT, equipa da qual eu faço parte, e a equipa do PT SOC tem dois grandes objetivos, ou foi criada para dois grandes objetivos. O primeiro deles, ter a capacidade de detecção, resposta e prevenção de incidentes de segurança e de ameaças cibernéticas. E o segundo, participar na cooperação e sensibilização do nosso ciberespaço e, obviamente, no nosso ecossistema de gestão de nomes de domínio. Em termos de cibersegurança e daquilo que é considerado essencial, nós temos três grandes pontos importantes na cibersegurança. Temos, em primeiro, os meios tecnológicos, temos, em segundo, os meios processuais e temos depois, em terceiro, os meios humanos. Mais à frente também já iremos abordar esta temática. Também ainda antes, e aqui em jeito de balanço para o resto da nossa apresentação, nós gostamos de abordar aqui esta componente da importância que o digital tem. Como todos sabem, em 2020, iniciou-se em 2020, vivemos uma pandemia, a pandemia do Covid-19, como todos se recordam, e ao longo destes últimos 5 anos, estamos já em 2025, viemos a perceber que existiu uma aceleração normal, natural, daquilo que ocorreu, veio a existir uma aceleração do digital e da transformação digital. Esta aceleração veio ser bastante positiva. Nós verificamos não só organizações que se tiveram que adaptar para a questão do teletrabalho, do trabalho à distância, mas também há componente escolar em que viemos a ter o ensino à distância, na componente da saúde e entre outras componentes da nossa sociedade. E esta transformação ou revolução digital, no fundo, veio trazer estas mesmas novas oportunidades que promoveram, obviamente, também a inclusão, a modernização e também o desenvolvimento económico e social, não só das pessoas, mas também das organizações. No entanto, apesar de existir esta aceleração e de, nos últimos 5 anos, termos visto uma aceleração mais acentuada do digital, temos também que ter a noção e a consciência que isto também nos traz alguns desafios no mundo digital. E esses mesmos desafios, pegando aqui num relatório que é o relatório de riscos e conflitos que o Centro Nacional de Cibersegurança todos os anos redige, temos então quais foram as principais ameaças cibernéticas no ano de 2024. E nós organizamos aqui por um top 5 dessas mesmas ameaças. Em primeiro lugar, temos o phishing/smishing, que nós também já iremos abordar mais à frente. Temos em segundo lugar o ransomware, que certamente também todos já ouvimos falar nos meios de comunicação social. O ransomware, que também já iremos abordar à frente, consiste basicamente em um ator malicioso ou um indivíduo mal intencionado ter acesso ao nosso computador, por exemplo, a um dispositivo eletrónico nosso,
cifrar ou encriptar todos os ficheiros nesse mesmo dispositivo e não nos permitir aceder a esses mesmos ficheiros que nós temos nesse dispositivo. E depois, posteriormente, lança-nos uma nota de resgate em que nos pede, geralmente, que nós paguemos para ele poder desbloquear esses mesmos ficheiros. Normalmente, pagar em criptomoedas é o que é mais comum. Tenta enganar a vítima para conseguir obter informações confidenciais sobre si, por norma, e aquilo que é mais também visto é conseguir obter as credenciais do utilizador a uma determinada plataforma, nomeadamente o nome do utilizador e a palavra passe. Aqui, em quarto lugar, temos o comprometimento de conta. O comprometimento de conta também, como eu disse, para a engenharia social, também tem aqui alguma relação. Consiste, por exemplo, em nós termos ataques de brute force, ou de força bruta em português, em que vamos ter alguém que, ao descobrir o nosso nome do utilizador a uma determinada plataforma que nós usemos, vai tentar descobrir a nossa palavra-passe através de tentativa e erro. Hoje em dia há muitos sistemas que, ao final de X tentativas, fazem o bloqueio desta mesma conta durante um determinado período de tempo e não permitem que continue essa tentativa de descoberta da palavra-passe essa conta. No entanto, é algo que também é bastante explorado e, como nós vemos aqui, e está no top 4 das principais ameaças cibernéticas do último ano. E aqui, por fim, mas não menos importante, temos então a exploração de vulnerabilidades. A exploração de vulnerabilidades, tal como o nome indica, consiste no nosso dispositivo eletrónico ter algum tipo de vulnerabilidade que é permitido ao indivíduo mal intencionado explorar essa mesma vulnerabilidade e conseguir assim, de forma ilícita, obter acesso ao nosso dispositivo. Apesar deste top 5 de ameaças cibernéticas que nós temos aqui, existem muitas outras que também são exploradas diariamente pelos atores maliciosos e cada uma destas ameaças, quando bem-sucedida, quando explorada e bem-sucedida, tem os seus devidos impactos, não só em organizações, como também em particulares, em pessoas. E nós também colocamos aqui os três principais impactos que nós temos vindo a verificar quando um ciberataque ocorre, quando existe um incidente com uma organização ou com uma pessoa. O primeiro, e que é o mais fácil de nós fazermos a correlação quando existe um ciberataque numa organização, é sempre o prejuízo financeiro. O prejuízo financeiro, seja, por exemplo, se tivermos um ciberataque que foi um ransomware, em que o ator malicioso, ou o indivíduo mal intencionado, teve acesso ao nosso servidor, vai então encriptar todos os ficheiros que nós temos no nosso servidor e vai pedir então a nota de resgate. Mesmo que nós não demos a nota de resgate e não façamos esse pagamento, caso nós não tenhamos backups, e mesmo que tenhamos, se for algo que vai ser público, nós vamos ter sempre uma perda financeira associada a este ciberataque. Em segundo lugar, temos também a perda de credibilidade. Quando uma organização sofre um ciberataque, por norma, tem sempre uma perda de credibilidade associada, seja ela dos seus clientes, seja ela dos seus fornecedores, seja de todos os stakeholders envolventes a esta mesma organização. Importante referir aqui, para mim, que um ciberataque é algo que todas as organizações estão expostas e que, por mais bem preparadas que estejam, nós nunca sabemos se vai acontecer. É quando é que vai acontecer este ciberataque, porque o aliciamento, digamos assim, as tentativas dos atores maliciosos de entrada na infraestrutura de uma organização são diários e de diversas fontes, diversas origens.
Portanto, é algo que é muito recorrente, e infelizmente acontece com muita periodicidade nos dias de hoje. Depois aqui em terceiro lugar, também anexando um pouco àquilo que é o ransomware como exemplo, temos também o roubo ou a perda de informação, por exemplo, de uma organização. Neste caso, e pegando aqui no caso do ransomware, muitas das vezes, caso não existam, mesmo que existam backups e sejam repostos, a informação, continuamos a ter acesso a essa informação, mas poderá haver um roubo dessa mesma informação e agora temos então uma terceira pessoa ou uma terceira entidade que vai ter acesso a informações confidenciais que se calhar não deveria ter. Deixar também aqui uma nota que também no final deste webinar irei colocar este link no chat. Deixar aqui uma nota que existe uma plataforma disponível online de forma gratuita, que é o NoMoreRansom.org. Este No More Ransom é uma plataforma que quando nós somos infectados ou quando existe um dispositivo infectado por ransomware, e nós sabemos que tipo de ransomware estamos a lidar, é possível no No More Ransom nós fazermos a decifração ou desencriptação dos ficheiros através desta plataforma. Portanto, não é algo que seja, se calhar, tão fácil de usar. Poderão e deverão pedir sempre ajuda em caso disto ocorrer. No entanto, acho que é algo interessante e que vocês depois poderão explorar e consultar para também tirarem as vossas ilações e as vossas opiniões. Aqui temos três exemplos que acabam por incidir naquilo que nós falámos anteriormente. Temos aqui, apesar de serem notícias já algo antigas, são notícias que incidem nos tópicos anteriores. Aqui, em primeiro lugar, temos a prejuízo financeiro, neste caso no grupo Empresa, que perdeu 2,2 milhões de euros no semestre em que sofreu o ciberataque. Temos também aqui um ataque informático à TAP, que também teve um custo de quase cerca de 6 milhões de euros. E depois também temos aqui a componente de aqui um ataque informático que expôs os nomes de 14 mil trabalhadores da Segurança Social. Também dar-vos nota que na Europa cerca de 57% das pequenas e médias empresas que sofrem um ciberataque não voltam a reabrir os seus negócios, porque, obviamente, tendo em conta os tópicos anteriores, prejuízo financeiro, a perda de credibilidade e o roubo ou perda de informação tornam muito mais difíceis a pequenas e médias empresas voltarem ao negócio e voltarem ao nível que estavam, portanto, acabam por falir e não voltar a abrir. Como eu vos falei anteriormente, temos então aqui os três pontos-chave da cibersegurança. Os três grandes vetores, digamos assim. Em primeiro lugar, temos as pessoas. As pessoas, em cerca de 90% dos ciberataques verificados nos dias de hoje, nós temos como falha a falha humana. O vetor de entrada é sempre a falha humana em cerca de 90% dos casos. Em termos de processos, os processos aqui correspondem àquilo que as pessoas desenvolvem no seu dia-a-dia laboral, ao processo que está redigido e que serve para ser seguido no seu dia-a-dia de trabalho. E depois, por fim, as tecnologias que nós utilizamos diariamente também para desenvolver a nossa atividade e às quais devemos ter sempre em atenção, obviamente, as falhas de updates que nós podemos não fazer e que poderão deixar os nossos dispositivos vulneráveis a determinadas vulnerabilidades. Tendo em conta estes três vetores e tendo por base estes três vetores, como vos disse, a principal ameaça cibernética explorada no ano de 2024 foi efetivamente o phishing. O phishing é a técnica mais comum nos dias de hoje para se obter informações confidenciais acerca de uma determinada pessoa, da vítima. Seja as credenciais da pessoa ou seja qualquer outro tipo de informação, como vos irei mencionar também mais à frente. Em primeiro lugar,
o phishing, como nós conhecemos e como nós certamente também já ouvimos falar, tem como método clássico o envio de um e-mail com um link malicioso, com um anexo malicioso, a pedir que nós façamos algo ou que alguém está a comunicar connosco que não é efetivamente essa pessoa. Portanto, o e-mail que nos é enviado malicioso é então aquilo que nós chamamos de phishing. Depois existe outra componente do phishing, que é o smishing, que consiste então na componente de envio de texto por mensagem. Obviamente que esta componente de smishing tanto pode ser enviada através de SMS, WhatsApp ou qualquer outra plataforma de chat que nós utilizemos para comunicar. Aqui, dentro desta componente de smishing, entra aquela campanha que certamente também deverão ter ouvido falar nas notícias, na comunicação social, que foi a campanha do Olá Pai, Olá Mãe, que nós também já iremos falar mais à frente de um caso específico. Depois temos uma terceira vertente do phishing, que é então o vishing, que consiste na chamada telefónica. A chamada telefónica, e creio que também já deverão ter passado por isso, e hoje em dia cada vez mais, muitas das vezes, às vezes temos 3, 4, 5 ligações no mesmo dia de números completamente aleatórios e que nós não conhecemos, em que nós atendemos e existe uma voz robótica do outro lado, se bem que nos dias de hoje, com as plataformas de inteligência artificial, já não são bem vozes robóticas, já têm algum fundo de veracidade que para nós é difícil distinguir, mas existe uma chamada em que do outro lado nos estão a pedir o currículo para trabalharmos em part-time para uma agência de viagens ou então para consultarmos algo. Portanto, este tipo de phishing, deste tipo de phishing é chamado de vishing. E depois existe um quarto tipo de phishing que nós não colocamos aqui, que é algo que hoje em dia já vai sendo falado, mas que tem uma tendência de crescimento acentuada e que também devemos estar alerta, que é o quishing. Ora, em que é que consiste o quishing? O phishing basicamente consiste na mesma técnica do phishing, visa exatamente o mesmo, obter as informações confidenciais da vítima, mas neste caso através de QR codes, através de códigos QR. Ou seja, quantos de nós já foram a um restaurante, por exemplo, num restaurante é mais difícil, mas em que a ementa tínhamos que escanear o QR Code e tínhamos então a ementa no telemóvel. Ou às vezes vamos aí na rua e nas paragens de autocarro, nos postes, nas paredes, nós verificamos que existem QR Codes que nós podemos escanear com o nosso telemóvel para percebermos qual é o conteúdo. E o que pode acontecer, neste caso, ao escanearmos o QR Code, é que aquilo pode nos levar a uma página com conteúdo malicioso e, efetivamente, até descarregar conteúdo malicioso para o nosso dispositivo eletrónico, seja ele telefone, tablet, iPad ou qualquer outro tipo de dispositivo eletrónico. E nós, involuntariamente, a título de curiosidade por termos feito scan àquele QR Code, vamos então ficar com o nosso dispositivo infectado. Isto é algo que tem vindo a crescer, é algo que é relativamente fácil de fazer. Basta criar, por exemplo, uma página ou direcionar para algo que descarrega automaticamente um ficheiro malicioso para o nosso equipamento e colocar esse QR Code aí na via pública e nós vamos a passar ou estamos a fazer tempo em algum lado e a título de curiosidade fazemos scan esse QR Code e podemos então ser impactados com um software malicioso no nosso telemóvel. Portanto, é algo que também devemos ter cuidado, não é algo que vai sendo falado mais nos dias de hoje, mas é algo que devemos estar vigilantes e devemos ter atenção, porque também é algo que tem uma tendência de crescimento bastante acentuada. Apesar destas vertentes, destas técnicas do phishing, que são as mais usadas, temos então vertentes do phishing específicas. Por exemplo, nós temos aqui o mass phishing. O mass phishing, como o nome indica e como está ali relativamente ao alvo, o mass phishing é quando é feita uma campanha de phishing em que o objetivo é enviar para o maior número de pessoas que nós consigamos e desta forma conseguir que algumas delas cliquem em links maliciosos
ou descarreguem algum tipo de conteúdo malicioso para o dispositivo e desta forma o ator malicioso ter acesso aos nossos dados e ao nosso dispositivo. Não tem um âmbito específico, não tem uma especificidade para quem enviar. O objetivo é mesmo enviar para o maior número de pessoas, sendo que a campanha, então, tem que ser feita dessa forma, tem que ser uma campanha abrangente e que dê para toda a gente. Depois temos a componente do spear phishing. O spear phishing já indica um tipo de phishing direcionado para indivíduos ou grupos específicos, ou seja, já é uma campanha de phishing que é elaborada e apresentada, neste caso à vítima, especificamente para ela, seja através dos seus gostos pessoais, seja através do seu ambiente de trabalho, seja através de qualquer coisa relacionada à vítima ou um grupo, neste caso, de vítimas. Por exemplo, um spear phishing pode ser, por exemplo, quando é feita uma campanha relativamente a um determinado tipo de anúncio ou algo desse género, e é feita uma campanha em que o e-mail é direcionado, por exemplo, para a equipa de marketing de uma organização. Não fará sentido enviar para outras equipas na organização, mas sim enviar para a equipa de marketing e com esse envio para esse departamento conseguir então que existam cliques desses colaboradores nesse mesmo departamento. E depois aqui por fim temos então o whaling. O whaling é semelhante ao spear phishing, é uma campanha que também é direcionada, mas aqui o direcionamento já tem que ver para a gestão de topo da organização, tal como vemos ali em termos de alvos, para o CEO, para os diretores, gestores de topo. Portanto, é algo que é direcionado, mas também é direcionado para, para pessoas com poder de decisão e com algum tipo de acessos privilegiados. À parte disto, temos também técnicas que são hoje utilizadas nos e-mails, nas campanhas que são desenvolvidas para chamar a atenção da vítima, do utilizador. Aqui, em primeiro lugar, temos a técnica autoridade. A autoridade, no fundo, utiliza o nome de uma organização reconhecida ou de uma pessoa com autoridade para poder então enviar, para poder então criar aqui uma base de confiança para enviar este e-mail e a pessoa criar aqui uma base de confiança e clicar nos links ou descarregar algum tipo de fecheiro. Neste exemplo específico que nós vemos aqui, isto é um e-mail da Autoridade Tributária e Aduaneira, existe e tem ali o logotipo da mesma. Verificamos aqui que dizem que nós temos aqui direito a um reembolso de um determinado imposto no valor de 125,20 €. Ora, aqui não sei se vocês conseguiram ver o meu cursor. No fundo, nós poderíamos, em primeiro lugar, suspeitar ao olharmos para o remetente do e-mail. Vocês veem aqui que o remetente é info@portaldasfinancas.pt. Nós, e na generalidade, todos os sites que estão associados ao Estado, todos os sites têm, por exemplo, o portal das financas.gov.pt. Tem sempre aqui um .gov. Não, é sempre algo que nós devemos suspeitar quando estamos a falar de uma entidade do Estado que nos enviou um e-mail e não tem esta nomenclatura no seu domínio. É algo que devemos suspeitar quando acontece uma questão destas. Aqui no âmbito também do link, aqui isto é um print screen, também não vos vou conseguir mostrar através do print screen, mas temos aqui onde diz reembolso de acesso e que está azul, era também um link que nós tínhamos para uma página, um redirecionamento para uma página. Este link que estava aqui, quando nós colocámos o cursor por cima e quando nós colocamos em qualquer link, no canto inferior esquerdo do nosso ecrã, está sempre para onde é que o link nos vai redirecionar depois no ambiente web. Neste caso, em específico, o link não iria redirecionar para a página do Portal das Finanças, iria redirecionar para uma página terceira, com, neste caso, conteúdo malicioso. E, além disso,
que nós podemos verificar aqui, o link está, no fundo, escondido. Nós aqui temos, no fundo, só o nome, ou seja, reembolso de acesso, mas não conseguimos ver o link. Ou seja, temos sempre que colocar o cursor por cima deste link e verificar, então, no canto inferior esquerdo do nosso ecrã, para onde é que ele nos vai redirecionar. À parte disto, e aqui também como nota, como conselho, no fundo, quando nós recebemos um e-mail desta natureza, em que temos reembolso ou temos que pagar determinado tipo de imposto ou algo do género, aquilo que eu vos aconselho, o e-mail até pode ser fidedigno, pode efetivamente vir de uma autoridade governamental, mas aquilo que eu vos aconselho é irem sempre à aplicação ou ao portal das finanças via web, colocarem as vossas credenciais na aplicação ou no portal e verificarem mesmo dentro da vossa aplicação, da vossa área do utilizador, se efetivamente isto está a ocorrer e se têm ou a receber ou a pagar qualquer tipo de imposto. É a forma mais fácil e é a forma mais segura que nós podemos verificar do que clicarmos em qualquer link ou descarregarmos qualquer fecheiro que nos possa chegar por e-mail. Em seguida, temos aqui outra técnica, a técnica do gosto e semelhança. No fundo, o gosto e semelhança acaba por utilizar temas familiares à vítima, para que esta crie empatia e se relacione, com o tema. Como nós vemos aqui no exemplo em específico, isto é uma página web, não é um e-mail. É uma página web que foi desenvolvida, para fazerem-se passar pelo CTT. No entanto, quando nós fazemos uma análise mais crítica e detalhada a esta mesma página, nós reparamos aqui em algumas coisas que não estão, corretas. Em primeiro lugar, vocês verificam aqui que o URL é ctt-pt.24treatment.site. Ora, nós sabemos que o CTT, é ctt.pt. Estes .24treatment.site já são coisas que nós devemos suspeitar que estão aqui a mais e que poderão não ser indicativo de que esta é mesmo uma página oficial, uma webpage, do CTT. Em seguida, ao olharmos para o conteúdo, nós verificamos aqui algo que também não está, correspondente àquilo que é a organização do CTT. Nós sabemos que os CTT são uma organização portuguesa e, estando nós a consultar, qualquer tipo de informação em Portugal, nós não devemos ter aqui, português do Brasil. Nomeadamente, registro e recebimento deve ser o primeiro sinal de alerta que nós, nestes casos específicos, devemos ter em atenção. Depois, em seguida, nós, se estivermos à espera de algum tipo de encomenda, que nos chegue, nós devemos sempre consultar mais uma vez através da aplicação ou do site do CTT, colocarmos então as nossas credenciais nessas plataformas, visitarmos a nossa área de cliente e verificar se efetivamente temos algo, a receber. E também, obviamente, relativamente aqui a este caso, tínhamos aqui um caiaque Tarpon de 120 para receber. Nós também, por norma, temos a noção daquilo que nós estamos à espera e de quais é que serão as encomendas que nos vão chegar. Portanto, se não fizer sentido, também, devemos ter esse alerta, em questão. Temos também ainda a pressão social. A pressão social, no fundo, é utilizada para criar confiança e incentivar a que se tome alguma ação. Ou seja, a pressão social, e no caso que nós temos aqui em particular, nós temos aqui o antigo Twitter, hoje em dia X, uma rede social, em que supostamente faz passar, pelo governo ucraniano, a conta do governo ucraniano. Isto é data de 26 de fevereiro de 2022, logo no início do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, em que pede aqui, doações em criptomoedas, nomeadamente em Bitcoin, Ethereum e USDT, em que envia aqui as carteiras para nós podermos então contribuir dessa mesma forma. Em primeiro lugar, nós devemos ter sempre, primeiro, tudo o que é redes sociais, e nomeadamente ainda para mais nos dias de hoje, com toda a inteligência artificial, com todos os conteúdos videográficos, audiográficos, entre outros, que nós vemos que são criados
facilmente, em poucos minutos, e que replicam na perfeição, ou quase na perfeição, as pessoas, as figuras públicas nos dias de hoje, nós devemos sempre suspeitar de tudo o que nós vemos nas redes sociais. E depois, em seguida, aqui estamos a falar de uma doação pedida por um governo em criptomoedas. Acredito que possamos até caminhar para isso no futuro. No entanto, ainda não nos encontramos nesse ponto em que um governo pede doações em criptomoedas e muito menos aos utilizadores no geral, às pessoas no geral. Portanto, é algo que devemos ter sempre atenção e ter cuidado com esta técnica de pressão social que é bastante utilizada nas nossas redes sociais nos dias de hoje. E aqui, por fim, a técnica de distração que também vos trazemos. Aqui, a técnica de distração, no fundo, utiliza formas de distração como criação de um sentido de urgência às mensagens que são enviadas. Neste caso, o exemplo que nós temos aqui em particular, como vos falei anteriormente, é o exemplo das campanhas do Olá Pai, Olá Mãe, em que consistia no envio de uma mensagem de netos para avós, filhos para pais, sobrinhos, etc., em que supostamente a pessoa tinha perdido o seu telemóvel, estava a enviar a comunicação de um telemóvel terceiro, de um número terceiro, e que tinha que fazer um pagamento urgente naquele dia ou no dia a seguir, em que precisava que essa pessoa familiar lhe emprestasse então dinheiro, lhe enviasse dinheiro para poder então fazer esse mesmo pagamento. Isto é algo que nós devemos ter sempre atenção, é algo que nós ouvimos falar bastante na comunicação social e é algo que nós devemos sempre validar, primeiro com o número que nós temos original dessa mesma pessoa, e não acreditar em primeira mão logo que o telemóvel se estragou e que é um número novo. E caso essa pessoa não atenda, tentamos, ou esperamos, ou tentamos validar de outra forma. Nunca devemos fazer um pagamento em primeiro lugar quando temos uma comunicação destas. Isto é algo que nós devemos estar sempre atentos e vigilantes quanto a estes temas. No fundo, e tendo agora aqui por base aquilo que nós já analisámos ao nível do phishing, não sei se tinham esta noção, mas a grande parte das organizações, ou a maior parte das organizações, para sensibilizar os seus colaboradores a estes temas do phishing, utilizando as mais diversas técnicas que vos falei aqui e outras que não vos trouxe, porque também não há tempo para isso. As organizações, por norma, fazem ações de sensibilização e campanhas de phishing aos colaboradores internos. E nós, o Ponto PT, não somos diferentes nesse âmbito, damos bastante importância àquilo que é a sensibilização dos nossos colaboradores, tendo por base também aquilo que eu vos falei anteriormente da falha humana, que é cerca de 90% dos vetores de entrada numa organização, em termos de ciberataques. Dotamos os nossos utilizadores e sensibilizamos os nossos utilizadores e colaboradores deste tipo de temáticas, fazendo campanhas de phishing e tentando impersonificar um ator malicioso, por forma também a colocarmos os nossos colaboradores vigilantes. E então gostava de vos mostrar aqui alguns exemplos que nós temos, dois exemplos que nós fizemos de campanhas de phishing. O primeiro dos quais, este que vos está a aparecer aqui, que estou a partilhar, que era, no fundo, uma nova funcionalidade da nossa equipa de infraestrutura. Era uma funcionalidade que tinham implementado em que, em cada e-mail, existia então um botão para reportar mais facilmente o e-mail. E dessa forma, então, o e-mail ser reportado à equipa de segurança e depois, então, seguir o processo normal de análise e verificação desses mesmos conteúdos. Neste âmbito, aqui, nós poderíamos verificar duas coisas e os nossos colaboradores poderiam verificar dois pontos essenciais que estão aqui no ecrã. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos aqui um e-mail que é it@tech-suporte.ml. Em primeiro lugar, sendo nós o registry do domínio de topo em Portugal, o .pt, obviamente que o .ml não faria qualquer sentido aqui e deveria de ser o primeiro sinal de alerta em que este e-mail
era suspeito. E depois, em seguida, mais uma vez, um sinal também que nos poderia levantar questões é então este botão que nós temos aqui ser um link oculto, em que apenas se colocássemos o nosso cursor, mais uma vez, por cima deste botão, é que iríamos então perceber onde é que este link nos iria levar. Isto foi um exemplo. Tivemos aqui outro exemplo, neste caso coincidiu com a altura da entrega das declarações de IRS, neste caso no ano de 2023, havia aqui uma divergência na declaração de IRS e o utilizador era alertado para tal que poderia estar errado. Ora, aqui tínhamos mais alguns detalhes. O primeiro deles era, obviamente, um aproveitamento, neste caso, de nós como atacantes, impersonificando os atacantes, aproveitarmos de um evento atual, um evento que estivesse a ocorrer e que pudesse ser utilizado, criando aqui também uma pressão social com uma divergência e que teria que ser algo que tinha um prazo também de entrega. Em primeiro lugar, tínhamos aqui mais uma vez um domínio semelhante, mas não igual àquilo que é o domínio original. Ou seja, mais uma vez faltava aqui aquele .gov que também nos dá alguma base de confiança. Não quer dizer que seja confiável a 100%, mas é algo que nos deve levantar logo suspeitas quando não verificamos isto. Claro que depois também podemos, através da internet, verificar quais é que são os domínios efetivamente associados à autoridade tributária e financeira. Depois, outro sinal de alerta, e este tinha mais, era então o e-mail genérico. Se vocês verificarem o e-mail que está aqui, nós temos aqui uma componente ali, a introdução do e-mail, o comprimento, no fundo, do e-mail, que é cargo contribuinte. Ou seja, é um e-mail genérico. Não estamos a falar para uma pessoa em específico, a cumprimentar uma pessoa em específico, a começar uma conversa com uma pessoa em específico. Estamos a deixar algo amplo, algo aberto, esse mesmo e-mail. E isto pode ser indicativo de uma campanha de mass phishing. Ou seja, nós sabemos que todas as pessoas, ou a grande maior parte das pessoas, vai fazer uma entrega da declaração de IRS e, portanto, vamos enviar esta campanha para o maior número de pessoas na esperança de termos algum clique e, a partir daí, termos acesso, então, a determinados dados sobre essa mesma pessoa. E depois, mais uma vez, aqui também o link oculto. Como vocês podem ver aqui, nós não temos nenhum link por extenso, em que nós, quando colocávamos o cursor por cima destes mesmos links, verificávamos mais uma vez que não nos iria redirecionar para a página do Portal das Finanças e, portanto, era mais uma vez um sinal de suspeita ou um sinal de alerta. Isto é algo que as organizações praticamente todas nos dias de hoje fazem, é sensibilizar os seus utilizadores para também diminuir a superfície de entrada de ciberataques, no fundo, à organização. Apesar das organizações fazerem isto e nós também falarmos num contexto pessoal, que também é importante proteger os nossos dados, nós como pessoas individuais, eu trago-vos aqui algo que nós também utilizamos e que já temos vindo a utilizar internamente, que é da Google, é um quiz de phishing. Isto é algo que é gratuito, é acessível na internet. E aqui prometo que não é phishing, prometo que vocês podem escanear com toda a confiança, sem problema, em que nos leva para uma página de um quiz da Google, em que nos vai dar vários tipos de phishing ou de e-mail, vários tipos de e-mail. E nós depois pede-nos a nós, como utilizadores, para escolhermos entre se é um e-mail fidedigno ou se é então um e-mail de phishing. E nós, é um exercício interessante, é algo que é interessante. Eu deixo aqui para vocês escanearem este QR Code e poderem mais tarde também fazer isto convosco, com os vossos familiares e amigos,
e também sensibilizar, obviamente, todos os alunos e todos os jovens sobre o que é confiável e seguro e sobre aquilo que devemos suspeitar e pode ser malicioso. Acho que é um exercício interessante, mais uma vez, é um exercício que nos permite nós podermos anexar a aprendizagem com a parte do divertimento e da gamificação no âmbito de aprendizagem, nomeadamente em termos de phishing. Apesar de existir aqui o phishing, também vos quero falar aqui do cyberbullying. É algo que é bastante visualizado nos dias de hoje, cada vez mais. Eu fui consultar aqui um relatório, o relatório anual da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, de 2024, em que eles referem lá que existiram identificados 34 casos de cyberbullying. E neste caso, ao nível de todos os crimes, todos os tipos de crime por eles identificados no ano de 2024, nós olhamos para este número e parece-nos muito pequeno, corresponde apenas a 0,1%, e efetivamente é um número relativamente pequeno. No entanto, devemos ter em atenção um outro tópico, que é, apesar de existirem 34 casos identificados, devemos perguntar-nos quantos casos existem que não são identificados e não são registados e que existem hoje ao longo da nossa internet e das redes sociais, nomeadamente, e que muitas pessoas acabam por sofrer e não é identificado, nem existe apoio neste âmbito. Em termos de cyberbullying, quando é verificado, o que é que nós devemos fazer enquanto pessoas a sofrer de cyberbullying ou enquanto terceiros que evidenciam um caso de cyberbullying? Em primeiro lugar, aquilo que nós devemos fazer sempre é guardar os registros daquilo que aconteceu. É guardar os registros, nomeadamente, por exemplo, capturas de ecrã que possamos fazer para podermos então ajudar as pessoas e quando pedirmos ajuda, quando nós identificarmos e pedirmos ajuda, termos provas concretas em que as autoridades competentes possam trabalhar. Não devemos compactuar com os agressores, acho que isto é algo que é óbvio, mas obviamente também é algo que não poderia deixar de ter aqui. E depois, obviamente, se sejamos nós a vítima ou sejamos nós um terceiro que se apercebe deste tema, devemos sempre pedir ajuda para denunciar a situação e para ajudar quem esteja envolvido. Deixo também aqui o contacto, a linha de apoio à vítima, que é o 116006. A chamada é gratuita e é algo que pode fazer a diferença numa vida. O cyberbullying, em específico, tem aqui também algo muito relacionado com as nossas redes sociais, no fundo. E aqui as nossas redes sociais, ou nós no digital, no fundo, temos uma identidade digital, não é? Nós na internet temos a nossa identidade, aquilo que nós postamos, aquilo que nós fazemos, tudo isso é a nossa identidade digital, que está exposta na internet. Seja os nossos dados pessoais, seja a nossa localização, seja as nossas credenciais, likes ou cliques, ou até fotografias, vídeos, qualquer outro tipo de pegada digital que nós possamos deixar, é contabilizada e é registada e fica na internet. Uma das sugestões que nós vos damos, e nomeadamente aqui à esquerda aparece essa imagem, é uma imagem do Instagram. Primeiro que tudo é ter conta privada, deixar que apenas os nossos seguidores, os nossos amigos, tenham acesso aos nossos conteúdos e possam ver os nossos conteúdos. Em segundo é não mostrar o nosso status de atividade, quando é que nós estamos online ou quando é que deixamos de estar. Ninguém precisa de saber isso. E depois é evitar o compartilhamento dos nossos conteúdos, daquilo que nós postamos online por terceiros. Evitar esse compartilhamento por terceiros. Deixem-me contar-vos aqui à parte um exemplo que nos chegou até nós. Nós trabalhamos com a Polícia Judiciária e com a Polícia de Segurança Pública em algumas ações de sensibilização.
E um caso que nos foi contado, efetivamente foi uma pessoa, uma empresária, que ia de férias, ia na autoestrada, pronto, e ia à pendura, e durante esse caminho, esse processo, até chegar ao destino, tirou uma foto à paisagem, onde estaria a passar. Essa pessoa tirou a foto e postou em seguida nas redes sociais. Pouco tempo depois, ligaram efetivamente a dizer que eram do banco dela, identificaram qual era o banco dela, desta pessoa. Disseram que esta pessoa tinha passado numa portagem tal, numa portagem numa localização X, e que o débito dessa portagem não tinha sido feito de forma correta na sua conta e que então precisavam do acesso à sua conta para fazer então o débito de forma a ficar correto. A pessoa, tendo em conta que sabia o banco dela, sabiam que efetivamente ela tinha passado naquela localização pouco tempo antes, a pessoa confiou, criou uma base de confiança e deu os acessos à sua conta. O que é que acabou por acontecer? Acabou por ser lesada em milhares de euros. E isto é algo que nos faz refletir e pensar na nossa identidade digital e naquilo que nós postamos no digital e que também devemos ter em atenção que tudo aquilo que postarmos poderá ser utilizado também para a componente do cyberbullying e, portanto, devemos ter um escrutínio sobre as nossas ações no digital, nomeadamente os nossos likes e cliques poderão estar a indiciar a terceiros, a pessoas que não nos conhecem, mas que seguem a nossa atividade no digital, a dizer quais é que são os nossos gostos, poderão depois fazer campanhas direcionadas de spear phishing, nomeadamente campanhas direcionadas a nós, ou qualquer outro tipo de ação direcionada a nós com base nos nossos gostos que temos e que demonstramos na nossa identidade digital. Devemos também, ao nível, mais uma vez, das redes sociais, ao nível do web, devemos ter em atenção sempre aos links aos quais que nós utilizamos, aos quais nós acedemos para determinadas plataformas. Como vocês veem aqui neste caso é um link que é claramente malicioso, não é um link fidedigno, que tenta replicar o link do Facebook, que efetivamente replica toda a página visualmente do Facebook e que tem credenciais e que tem as credenciais para serem colocadas nesta mesma página. O que é que muitas das vezes acontece? Muitas das vezes estas páginas têm um link malicioso, foi criado por um indivíduo mal intencionado, estas páginas, e efetivamente nós colocamos as nossas credenciais e as nossas credenciais depois são enviadas através deste redirecionamento para o Facebook e nós depois conseguimos entrar e entramos para a nossa conta do Facebook e o URL passa a ser o URL normal do facebook.com. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que houve aqui um intermediário, houve aqui alguém pelo meio que acabou por ter acesso e ficar com as nossas credenciais, que depois poderá então utilizar isto para aceder à nossa plataforma, neste caso ao Facebook. E neste âmbito, no âmbito das credenciais, e nomeadamente das palavras passe, aquilo que nós devemos ter sempre é uma palavra passe para cada acesso que nós temos, para cada plataforma, para cada acesso que seja utilizado por nós. Em primeiro lugar, as nossas palavras passe são basicamente as chaves, como diz aqui no PowerPoint, no slide, são basicamente as chaves da nossa casa digital. E nós, nos dias que correm, nós não partilhamos as nossas chaves de casa com toda a gente. É algo que é nosso, é que apenas nós devemos utilizar. E, portanto, as palavras passe devemos manter uma mentalidade e um foco exatamente igual aos das nossas chaves de casa e é apenas algo que é nosso, é intransmissível e não devemos partilhar. Existem aqui alguns cuidados que nós podemos ter e que fazem todo o sentido nós termos quando nós estamos a criar uma palavra passe. Em primeiro lugar, temos uma palavra passe longa.
Neste caso aqui, como boas práticas, aquilo que é recomendado é ter no mínimo 9 caracteres, sendo que se o acesso tiver algum tipo de privilégios diferentes, deverá então ter no mínimo 13 caracteres. No entanto, quanto mais longa for a palavra passe, melhor. Contudo, a palavra passe, por muito longa que seja, convém também ter sempre caracteres especiais, vai incrementar à palavra passe alguma complexidade que será depois nos ataques de brute force ou força bruta mais difícil de descortinar. Não, uma coisa que as nossas palavras-passe não devem ter é informações sobre nós ou sobre quem nos rodeia. Por exemplo, nós não devemos ter nomes nas palavras-passe, nomes de animais de estimação, nomes das regiões onde nós moramos ou temos casa ou familiares. Não devemos ter datas de nascimento, não devemos ter nomes de clubes futebolísticos ou qualquer outro tipo de clube. Portanto, é algo que nos pode identificar no online, no digital, pode nos identificar através dos nossos likes, dos nossos cliques, dos nossos compartilhamentos, dos nossos gostos, e que poderá ser utilizado por terceiros sem que nós nos apercebamos, e ser assim utilizado para tentar adivinhar a nossa palavra passe e efetivamente ser então, ser então conseguida pelo indivíduo mal intencionado. À parte disto, de nós termos a nossa palavra passe, algo que é extremamente recomendável e que acrescenta uma camada extra de segurança é nós temos um segundo fator de autenticação. Seja ele através de SMS, através de e-mail ou através de uma aplicação efetivamente de tokens, de chaves que nos enviem e que nós depois coloquemos então no acesso. Porque quando nós temos, mesmo com um indivíduo mal intencionado, nos consiga roubar as credenciais e ter acesso às nossas credenciais, tendo um segundo fator de autenticação, ele não vai conseguir entrar. Porque esse segundo fator de autenticação diz-nos apenas respeito a nós e apenas nós temos acesso ao mesmo. Agora, vocês podem dizer assim: ah, Bruno, isso é muito engraçado e tal, é uma palavra-passe para cada plataforma ou acesso que nós temos. Mas se eu aceder a 50 ou 100 plataformas, não vou decorar 50 ou 100 palavras-passe diferentes. Efetivamente é verdade, tem toda a razão, ninguém consegue, ou é muito difícil que alguém consiga. No entanto, hoje em dia existe algo chamado gestor de passwords, ou palavras-passe, que é bastante utilizado. Existem alguns, um que é muito utilizado a nível empresarial, que é o KeePass. Existem outros que também são bastante utilizados, não só a nível pessoal, não só a nível profissional, como a nível pessoal, nomeadamente o Bitwarden, entre outros. Vocês poderão explorar os gestores de palavras-passe que existem e verificar quais é que vos poderão dar mais jeito consoante as características e especificidades de cada um deles. Posso-vos dizer que, por exemplo, o Bitwarden é um gestor de passwords ou de palavras-passe que tem um plugin, tem algo que nós podemos incluir no nosso browser que nós utilizamos, por exemplo, o Google Chrome ou outro, qualquer que nós utilizemos, ou o Firefox, entre outros, e temos lá o nosso iconezinho onde está o nosso gestor de palavras-passe. Com isto, apenas temos de decorar uma palavra-passe, que é a palavra-passe de entrada à nossa área onde estão então guardados todos os nossos acessos. Além disto, também existe com o Bitwarden uma aplicação para smartphones em que nós podemos instalar e existe uma ligação entre eles caso nós alteremos num dispositivo como, por exemplo, um computador ou alteremos através do telemóvel, é replicado para os outros dispositivos onde esteja a nossa conta e onde nós vinhamos então a aceder. Apesar de todos estes cuidados que tínhamos, e que, nomeadamente com as palavras-passe e com as credenciais, algo que devemos ter sempre em atenção é a gestão eficaz das atualizações dos nossos dispositivos. As atualizações muitas das vezes são chatas, são em momentos que não são oportunos, mas nós devemos tentar fazer estas atualizações o mais regularmente possível, porque estas atualizações, no fundo, vêm trazer
resoluções de vulnerabilidades ou de qualquer outro tipo de problemas que possa existir com aquele sistema e vem-nos ajudar então a manter o nosso sistema atualizado e mais seguro e resiliente a estas mesmas ameaças. Aqui em contexto, neste caso, caso vocês façam contratos de manutenção de softwares, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, organizacional, algo que nós recomendamos sempre e que deverá estar sempre no horizonte é que quando nós fazemos estes contratos, incluirmos sempre as atualizações, neste caso, pelos fornecedores que nos estão a implementar estes mesmos softwares e assim permitirem corrigir estas mesmas falhas de segurança que possam existir nestes softwares. Apesar de todo o nosso ecossistema e de mantermos o nosso software atualizado, nós sabemos, mais uma vez, que o erro, a maior parte dos erros e de vetores de entrada é sempre a falha humana. E como tal, existem aqui 4 tipos de malware que eu vos trouxe aqui, que são tipos de malware que devemos ter em atenção. O primeiro deles, o spyware, que no fundo indica ou registra a atividade do utilizador de forma não autorizada. O spyware muitas das vezes são coisas que nós, softwares que nós descarregamos online, que trazem, que são softwares maliciosos, que trazem algum tipo de software malicioso que depois acaba por infectar o nosso computador e permitir, neste caso, ao indivíduo mal intencionado, ter acesso não só à nossa câmara, à câmara de um laptop, caso seja, ou de um desktop, caso tenha a câmara instalada, mas também, por exemplo, ao teclado e permitir perceber tudo o que é digitado por nós e desta forma também poder conseguir até credenciais nossas. Temos depois também o Trojan. O Trojan é um software que mascara, precisamente como o nome diz, é um software que mascara as suas verdadeiras intenções. É algo que, apesar de parecer legítimo, por norma traz sempre uma componente do software quando é instalado no nosso dispositivo que acaba por ser malicioso e acaba por infectar o nosso dispositivo. Depois temos também o scareware/adware, que acaba por gerar falsos alertas de problemas do nosso computador. Creio que todos já passámos por isso, de visitarmos uma página online, no digital, e termos anúncios a dizer que o nosso computador tem 999 problemas, então clique aqui e instale este software para acabar com esses problemas. Nós nunca devemos confiar neste tipo de alertas, de atividade, porque muitas das vezes são softwares maliciosos e que no fundo só querem é ter acesso ao nosso conteúdo e aos nossos dados. E depois, por fim, o ransomware, tal como vos tinha explicado anteriormente, é algo que encripta toda a informação e no fundo pede uma nota de resgate para que seja possível recuperar essa mesma informação, que seja possível que o ator malicioso venha a decifrar ou desencriptar os ficheiros e nós podermos ter acesso aos mesmos. Obviamente, e por experiência, diria que isto nunca acontece, nunca devemos pagar um resgate, devemos ter sempre em contrapartida backups, que também já vos irei falar um bocadinho mais à frente, de toda a nossa informação. Claro que para termos uma segurança mais apertada e um maior controle a estas ameaças, recomendamos que tenham sempre antivírus instalado nos vossos dispositivos e manter também o dispositivo sempre atualizado para evitar este tipo de comportamentos. Aqui estão algumas notícias identificativas daquilo que nós falámos anteriormente, algumas notícias que ocorreram com base em todos aqueles pontos que nós falámos anteriormente. E depois aqui temos então os backups. Como vos disse, os backups é algo que é essencial não só a uma organização, mas também a nós como indivíduos pessoais. Caso nós tenhamos um problema, venhamos a ter perda de informação, seja de forma involuntária ou seja de forma voluntária, quando nós somos impactados por um ciberataque, nomeadamente por um ransomware, devemos ter sempre backups feitos da nossa informação para não perdermos essa mesma informação. E, no entanto, aquilo que nós recomendamos é que seja utilizada a estratégia 3-2-1,
que consiste em quê? Consiste em termos 3 cópias da informação, uma original e 2 cópias dessa mesma informação. Devemos ter essa informação em 2 suportes diferentes, seja, por exemplo, num disco rígido e num CD, em tape e disco rígido, qualquer tipo de suporte que nós queiramos, mas ter em 2 suportes diferentes, e depois devemos ter sempre uma cópia offline, no sentido em que devemos ter uma cópia que não está acessível à internet em momento algum, a não ser quando nós vamos buscar esse backup, e deve estar em termos de localização geográfica, numa localização geográfica totalmente diferente, porque caso aconteça alguma coisa com as outras cópias, com outra informação, esta cópia encontra-se num lugar seguro e poderá ser utilizada para ser restabelecida mais tarde. Aqui, no fundo, em jeito já de balanço final para esta apresentação, balanço final desta apresentação, aquilo que eu vos gostava de deixar aqui hoje é que o digital, como nós começámos por falar, traz muitas vantagens, mas também traz os seus desafios, mas que nós devemos ter uma posição cética, mas vigilante e resiliente quando nós estamos no digital. No fundo, nós navegarmos pelo digital é praticamente como nós andarmos de carro. O carro é algo que é bastante eficiente, leva-nos do ponto A ao ponto B com menor esforço, com maior celeridade, entre outros aspectos. No entanto, apesar deste percurso poder ser um percurso que é feito de forma tranquila e calma, poderemos ter algum problema, um furo num pneu ou qualquer outro tipo de problema que também nos vai impactar e vai demorar mais também esta resolução. E a cibersegurança e a navegação no digital deve precisamente ser isso, ser algo que nós usufruímos e utilizamos para aquilo que de melhor pode haver e que nós podemos utilizar, mas devemos manter-nos sempre vigilantes. Gostava também de vos deixar aqui, está aqui uma frase aqui no final, é uma frase do grande Júlio Isidro, de uma campanha que foi feita com o Centro Nacional de Cibersegurança, em que várias figuras públicas participaram, e eu escolhi o Júlio Isidro, isto foi em 2022, eu escolhi o Júlio Isidro com esta frase que é: passwords fortes e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém, porque nos demonstra que uma pessoa já com alguma idade, com uma idade avançada, um sénior, é algo que está a dar o mote não só aos séniores, mas também aos mais jovens, em que devemos ter em atenção quando nós estamos no digital, e devemos tentar fazer sempre as coisas pelo melhor e estar sempre vigilantes relativamente aqui ao digital. Deixar-vos também aqui o Ponto PT, tem aqui no âmbito também de uma parceria com a plataforma Now, tem 2 cursos disponíveis de cibersegurança. Um deles é a gestão da continuidade de negócio. Tem aqui também mais uma vez o QR Code que vocês poderão escanear e guardar para fazerem mais tarde, caso vos chame a atenção e tenham interesse. Tem uma duração de aproximadamente 10 horas, poderá ser mais ou menos consoante o vosso ritmo e aquilo que vocês queiram despender em termos de esforço. É feito ao ritmo do estudante, não tem não tem que assistir, não tem que combinar com qualquer instrutor para ter aulas. Todo o conteúdo já está no curso, é só começarem a fazer o curso, vão fazendo à vossa medida, e no final têm então uma certificação com base neste curso após a conclusão com sucesso. Temos também um segundo curso, que é a gestão dos riscos de cibersegurança nas organizações, exatamente nos mesmos moldes. Ambos os cursos são gratuitos e vocês poderão então usufruir destes mesmos cursos, caso tenham interesse nestas temáticas da cibersegurança, e poderão usufruir de forma gratuita e ao vosso ritmo destes cursos. E queria finalizar só aqui a minha apresentação, visto que estamos também no mês europeu da cibersegurança, o mês de outubro, deixar aqui uma parceria que nós temos com a UBU, desenvolvida com a UBU, em que nós temos aqui um módulo de cibersegurança que foi disponibilizado precisamente este mês, que é o módulo de armadilhas digitais, em que é algo que
não só os mais jovens, principalmente os mais jovens, mas também poderemos fazer, e é bastante interessante e interativo, é algo que nós podemos, ou que junta aqui uma essência, mais uma vez, de aprendizagem, de conhecimento, de partilha de informação extremamente importante, com também o divertimento e a gamificação destes mesmos conteúdos. Por isso acho que é algo interessante, é algo que poderão, através da UBU, explorarem este módulo. E da minha parte, resta-me agradecer o vosso tempo despendido aqui e deixo aqui aberto este tempo a questões. Não sei se temos tempo, mas deixo aqui aberto a questões. Muito obrigada, Bruno, pela excelente apresentação. Temos recebido aqui várias mensagens de feedback ótimo. Tínhamos aqui uma professora a mostrar este webinar para os alunos em sala de aula. Portanto, parece-me que todos ficaram bastante contentes e agradeço imenso pelos contributos que nos mostrou aqui. Temos sim algumas questões. Portanto, eu se calhar começava pela questão da professora Isabel Soares. Ela diz que, deixa-me só recuperar aqui, que recebeu uma mensagem no WhatsApp. Dê-me aqui só um minuto. Eu vou voltar aqui a recuperar. Exato. Que diz que amanhã vai ser lançado um vídeo no WhatsApp chamado Martinelli e que pode pedir para atualizar para o WhatsApp. Ela pergunta se será um hacker ou não. Eu não percebi bem aqui a pergunta que deixa. Então, se conseguir recuperar, então eu posso voltar a ler, como preferir. Sim, já agora é porque eu percebi que vai ser enviado um vídeo, mas não consegui perceber o conteúdo. Ok, então, a professora diz que recebeu uma mensagem no WhatsApp a dizer que amanhã vai ser lançado um vídeo no WhatsApp chamado Martinelli e que pode pedir para atualizar para o WhatsApp Gold. Ela diz que pensa ser um hacker e pergunta se nós sabemos informar. Nesse caso, antes de mais, quero agradecer a pergunta. Estes casos são casos que são também muito comuns e que acontecem com bastante regularidade. Por norma, quando acontece um tipo de update de uma determinada plataforma, ainda para mais ao nível do WhatsApp, é algo que é bastante comunicado nas redes sociais e que nós acabamos por ouvir de outras fontes, diversas fontes. Neste caso em específico, e não tendo conhecimento e não estando a ver o caso em concreto, portanto também arrisco a falhar aqui o meu juízo de valor, digamos assim, que acaba por ser um juízo de valor não tendo a informação toda. Eu acredito que isso não seja algo que seja legítimo, ou no fundo que não venha a acontecer amanhã essa atualização para o WhatsApp Gold. Segundo o que eu percebi, acho que é isso. Obrigada, Bruno. Eu. Então, neste caso, agora se calhar passo para as questões que o professor Carlos colocou. Ele, antes de mais, agradece pela sua apresentação, diz que foi muito instrutiva e começa por dizer o seguinte: quando falou de phishing, por acaso não referiu o spoof phishing. Qual é a principal diferença entre phishing e spoof phishing? Acho que é isto. E ele pergunta se refere apenas ao smishing ou ao vishing. Acho que acho que esta é a questão dele. No entanto, consegue também consultar aqui no Q&A a questão com mais detalhe. Deixe-me ir aqui ao Q&A. Ora, então. Spoofing, eu é que expliquei mal, desculpem. Spoofing, sim, sem problema. No fundo, o spoofing acaba por nós, e isto é uma configuração que pode ser feita ao nível do e-mail, para não permitir estes casos, mas o spoofing, no fundo, é algo que quando nós enviamos o remetente, ou no fundo, quando nós enviamos o e-mail, o remetente acaba por ser outra pessoa, colocarmos outra pessoa no remetente. O phishing vem numa vertente de não quer dizer que seja propriamente isso. O phishing vem, por exemplo, quando nós enviamos um e-mail de um e-mail, poderá ser um e-mail, como eu vos mostrei na apresentação, poderá ser um e-mail, por exemplo, o do Portal das Finanças. Nós podemos ter um e-mail que é info@portaldasfinancas.gov.pt e este poderá ser então o e-mail correto e o e-mail do Portal das Finanças.
mas depois podemos ter um e-mail ao lado que é info@portaldasfinancas.pt. Já não temos esta componente do Gov. E nós aqui já temos o indicativo que poderá ser um e-mail de phishing, portanto, não, ou seja, o phishing não quer dizer que seja propriamente um remetente diferente. Tem toda uma maior abrangência em que, pronto, que depois todas aquelas componentes, smishing, vishing ou até o quishing, advém do phishing. Não sei se existe aqui, eu sei que existe aqui mais perguntas do professor Carlos, e mais uma vez também agradecer as perguntas ao professor Carlos também. Tem aqui uma segunda, na mesma mensagem que ele colocou no Q&A, que fala sobre as propostas de desmantelamento da encriptação. Sim, 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 sim. Não sei se precisa que Cleo se consegue consultar esta Não, questão. não, eu consigo consultar. Uhum. Aqui ao nível desta segunda pergunta, na componente das propostas de desmantelamento da encriptação end-to-end, prefiro não comentar. Primeiro porque não tenho conhecimento suficiente para responder a esta questão e, portanto, para estar aqui a dizer algo que não será acertado não fará qualquer sentido. E também não tenho uma posição oficial, ou pelo menos não conheço para já uma posição oficial ainda da nossa associação, mas que, contudo, se vier a justificar, irá então haver no futuro esta mesma posição oficial da organização. E creio que ainda há aqui uma última questão, salvo erro, que era sobre o scan QR codes para phishing. Há neste momento ataques que pode-se dizer têm como alvo os jovens, com o convite para digitalizar QR codes que supostamente expõem fotografias de zangas de namorados. Isto já aconteceu este ano letivo na nova FCSH. Sim, isto é uma tendência que tem vindo a aumentar, é algo que não é muito difícil de fazer e poderá impactar em qualquer vertente. Poderá, por exemplo, impactar ao nível do cyberbullying. Imaginemos uma foto gerada por inteligência artificial com a cara de um determinado jovem de uma escola, de uma faculdade, que seja, conter esse QR Code, e quando nós fazemos scan desse QR Code somos redirecionados para uma determinada foto com a cara desse jovem, mas depois com todo o resto gerado por inteligência artificial. Portanto, é algo que poderá entrar aqui também no cyberbullying, é algo que poderá entrar aqui na componente de instalação de software malicioso nos nossos dispositivos. Portanto, neste caso, fazemos scan de QR codes é algo que advém do phishing, a nomenclatura é o quishing. No entanto, tem diversas finalidades que poderão ser exploradas pelos indivíduos mal intencionados. Espero ter respondido da melhor maneira aqui ao professor Carlos. Muito obrigada, Bruno. Ele ainda, interessante, acrescentou mais uma questão também, que diz, já agora porque referiu a gestão de palavras-passe, quais são os principais riscos de gerir passwords seguras através do browser? Digamos que o browser é algo que poderá ser consultado através de uma pesquisa HTML, entre outras, através à página em si, no fundo. Hoje em dia está cada vez melhor, obviamente, e existe uma evolução constante, e também foi algo porque nós começámos a nossa apresentação por dizer é que existe uma tendência de evolução exponencial. No entanto, e ao nível dos gestores de palavras-passe que existem nos dias de hoje, eu prefiro utilizar gestores de palavras-passe, penso que poderão ser mais seguros. Nós temos cada componente nossa, cada área nossa é uma componente resguardada, é tipo um cofre, digamos assim, em que mesmo que exista um comprometimento por exemplo, de uma organização, como é uma organização neste caso, gestão de palavras-passe, um estudo de palavras-passe, é muito difícil terem acesso a cada área, a cada cofre destes. Poderão explorar em específico e acabarem por vir a ter acesso, mas é mais difícil.
enquanto no browser é algo que nós temos já guardado, além de que, se nós partilharmos, que acontece muito nas escolas e faculdades, se nós partilharmos computadores e deixarmos guardados no browser, qualquer colega nosso ou qualquer pessoa terceira que tenha acesso a esse mesmo dispositivo poderá usar as nossas credenciais se nós não efetuarmos devidamente o logout ou sairmos da aplicação e, neste caso, apagarmos naquele browser as nossas credenciais. Mais uma vez, obrigada, Bruno. Temos aqui uma última questão da professora Adelaide, que pergunta se pode sugerir algumas opções aqui de gestores de palavra-passe. Sim, eu se calhar agora aproveitava para. Eu coloco aqui, se calhar, no chat. Não sei se tenho acesso, deixe-me só verificar. Se calhar coloco aqui no chat. E atenção que eu recomendo, no entanto, eu peço que façam a vossa análise, a vossa pesquisa, porque cada um de nós é diferente e como existem diversas soluções no mercado, cada solução poderá ser ajustar-se mais a um e menos a outro, também tendo em conta as nossas necessidades e da forma como nós usamos. Eu normalmente recomendo, ou já usei dois, que fiquei também bastante agradado, que são estes dois que irei colocar aqui no chat. No entanto, existem muitos outros que eu sei que existem, mas que também não posso falar porque não experienciei, não utilizei e, portanto, não me parece justo estar a partilhar convosco e a recomendar se não experimentei. Contudo, mais uma vez, peço que façam a vossa análise, verifiquem, comparem, existem uns pagos, existem outros que não são pagos, existem uns que têm uma componente gratuita e que também podem ser pagos. Explorem essas componentes, cada um é diferente dos outros. Portanto, depende de cada um de nós e daquilo para que nós usamos e para aquilo que se ajusta melhor ao nosso uso diário. Muito obrigada mais uma vez. Eu Eu é penso que que já respondemos a todas as questões. No entanto, deixo o espaço aberto caso queiram acrescentar algo, ou então peço que pronto, enviem ou para o nosso e-mail ou para o e-mail que o Bruno colocou aqui no slide. E caso não tenham mais nenhuma questão, pronto, acho que podemos dar aqui o webinar por terminado. Agradecer mais uma vez a participação de todos e principalmente a si que esteve aqui como palestrante. Foi uma apresentação ótima. E acho que é isto. agradeço. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu vou aqui encerrar o webinar. Só deixar a nota mais uma vez que iremos enviar a gravação desta sessão e a apresentação para o e-mail que vocês utilizaram para se inscrever no webinar. Portanto, mais uma vez, qualquer questão, disponham. Boa tarde a todos.